Oi, amigos! Eu sou a Chay e hoje falaremos sobre os 10 mandamentos. Mas antes, se vocês quiserem me acompanhar nas outras redes, no Insta, @umdiacatólico, no Tik, @umdiadecadavez e no Substack, onde eu posto meus textos e reflexões, @umdiadecadavez. Eu vou amar te encontrar por lá. Mas vamos falar sobre os 10 mandamentos, mas eu não vou falar exatamente sobre cada mandamento. Mas eu vou falar sobre os 10 mandamentos, tá? Mas para isso, eu preciso dizer que eu vou utilizar Deuteronômio capítulo 5 e Êxodo capítulo 5 para me aprofundar um pouco mais nessa questão. Mas eu também preciso dizer que o entendimento que nós cristãos temos sobre os 10 mandamentos é muito diferente sobre o entendimento que os judeus têm sobre os 10 mandamentos. Porque para nós são 10 mandamentos, mandamentos de fato. Enquanto para os judeus são 10 palavras. É mais ou menos dessa forma que eles entendem. Então, por exemplo, quando Deus ele fala para Moisés lá sobre os 10 mandamentos, ele dá os 10 mandamentos, né? Inclusive, Deus ele vai dizer: eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. E para os judeus, essa é a primeira palavra. Sabe? Lembrando que para nós 10 mandamentos, para eles 10 palavras. E essa passagem inteira que eu disse, para eles é a primeira palavra. Só que para nós isso não é um mandamento exatamente. Para nós isso é uma memória. Então essa frase, né, sobre Deus ter tirado os judeus lá do Egito, da terra da escravidão, para nós isso não é um mandamento. Nós entendemos isso como uma memória a qual Deus estava, né, relembrando ali, contextualizando o que havia acontecido. Só que lá em Deuteronômio, no capítulo 6, lá no Novo Testamento, vão perguntar a Jesus: Jesus, qual é o mandamento mais importante? Qual é o mandamento mais precioso, mais importante de todos, né? E ao invés de Jesus citar o capítulo 5 de Deuteronômio, ele vai citar o capítulo 6, né? E Jesus, ele vai dizer: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Para nós, isso foi resumido pela Igreja Católica. E por que toda essa passagem foi resumida? Porque era muito difícil, ainda é, né? Mas antigamente as pessoas não tinham muito acesso a livros. As pessoas não tinham acesso a... Era muito escasso e a maioria das pessoas eram analfabetas. Então, o que a Igreja Católica faz? Ela condensa. Então, toda essa frase, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás o Senhor seu Deus de todo... E continua, tá? E continua, eu só peguei esse trecho, mas continua. O que a Igreja Católica faz? Ela condensa isso na fórmula amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque é muito mais fácil lembrar amar a Deus sobre todas as coisas do que um parágrafo. Entende? Então, para facilitar a memória, o entendimento, até mesmo recurso, né? Não é todo mundo que pode ter um livro e que é alfabetizado. Então, para facilitar, a Igreja Católica resumiu o parágrafo a passagem em amar a Deus sobre todas as coisas. Então, nós temos essa fórmula, né? E, além disso, as pessoas falam muito, né? Os católicos, eles adulteraram o mandamento sobre guardar o sábado. Isso foi adulterado. Vamos falar um pouco sobre isso, né? Então, o terceiro mandamento, né? Sobre guardar o domingo, sobre guardar esse dia, lá em Deuteronômio, no capítulo 5, no versículo de 12 a 15, fala sobre guardar o sábado, né? E diz que o sábado, ele deve ser o dia para o Senhor, né? O dia que nós devemos nos guardar para Ele. É o dia dele. Só que
Com o Novo Testamento, isso muda. Isso muda porque Jesus ressuscita no domingo. Então, é a partir do domingo que os cristãos, eles passam a se reunir, eles passam a comungar. Entende? Então, é a partir do domingo, a partir da ressurreição, que começa a ter encontro mesmo dos cristãos para comungar, para eles estarem ali como uma pequena e primeira igreja, digamos assim. Tanto que no próprio hebraico, esse dia era chamado de Kyriokos, que significa dia do Senhor, que em latim vai se chamar Dominus Dominicus, que também significa dia do Senhor. Então, para nós, o domingo, ele faz muito mais sentido do que o sábado, porque o domingo é dia de ressurreição. O domingo é dia de Jesus Cristo. Então é por isso que nós guardamos o domingo e não mais o sábado. Agora, é importante também dizer que os 10 mandamentos, eles possuem 3 naturezas. A primeira natureza é ritualística. Só que essa natureza dos rituais nós não fazemos mais. Até porque não faz mais sentido. Porque nós não vamos fazer sacrifício de novilho. Nós não vamos construir o terceiro, o segundo templo. Nós não vamos fazer aqueles sacrifícios, aquelas coisas que antes se fazia lá no Primeiro Testamento, né? A segunda natureza é o Código Civil, porque os 10 mandamentos era de fato um código civil para os judeus, porque os judeus, eles eram uma ordem civil. Só que os judeus, eles já não são mais uma ordem civil, por isso não tem mais leis civis, entende? Então, enquanto eles eram um povo, uma nação, eles eram uma ordem civil, fazia sentido ter os 10 mandamentos como leis. Só que eles deixaram de ser, né, uma ordem civil. Então, isso foi se perdendo, né? Esse caráter civil dos mandamentos, né? E o terceiro foi o que continuou, que é a natureza das coisas. Então, a terceira categoria é a natureza das coisas, ou seja, a natureza daquilo que é da razão, daquilo que é humano. Então, por exemplo, não matarás, não furtarás, né? Isso é da razão, isso é de caráter de natureza humana. Então, essa se perpetuou. Além disso, eu queria falar sobre uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade de entender, é que os 10 mandamentos, eles não são uma cartilha daquilo que eu posso ou não posso fazer de uma forma meramente escrita. Porque muitas pessoas, elas se preocupam muito mais em seguir regras do que ter pensamento crítico para discernir aquilo mesmo que elas vivenciam. Então, por exemplo, está lá escrito, não matarás. Ah, então eu não posso matar. Só que quando a gente diz não matarás, não é só matar no sentido de tirar a vida, sabe? Não é só nesse sentido. É não matarás no sentido de que você não deve acabar com a vida de uma pessoa. Então, por exemplo, quando você lança uma calúnia, uma difamação, a ponto de acabar com a vida de uma pessoa, a ponto dela não conseguir mais refazer a sua vida, você matou publicamente aquela pessoa. Se você está ali machucando até a pessoa perder a vontade de viver e talvez tirar a própria vida, você matou aquela pessoa de alguma forma. Entende? Então, não é... E outra, é claro que assim, matar é um pecado, sim. Mas quando você faz isso como uma legítima defesa,
para se defender ou para defender alguém é completamente diferente, né? É completamente diferente. Então, a gente precisa ter pensamento crítico para poder discernir as coisas. Não é só uma questão de pode ou não pode. Você precisa ter discernimento, né? O mesmo acontece, por exemplo, quando com a gula, né? Por exemplo, a gula é um pecado. Mas a gula não é um pecado sobre comida, necessariamente. É um pecado sobre excesso. Então, quando a gente fala, nossa, fulano tá pecando pela gula, não é sobre quantos pratos de macarrão ele comeu. É sobre o excesso. É sobre você passar da conta. Entende? Então, a gente não pode olhar para os mandamentos, para os pecados, apenas como pode ou não pode. É preciso que a gente tenha discernimento sobre aquilo que a gente faz, sobre aquilo que a gente está lendo. Até para a gente ter equilíbrio, temperança e prudência para fazer as escolhas certas. Bom, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Não esqueça de seguir, de curtir e de me dizer nos comentários o que vocês acharam. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.